Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz. Olá, amigo, olá, amiga ouvinte. Aqui estamos para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida, abençoe os nossos propósitos de bem servir. Estaremos hoje apresentando mais um estudo de caso, com base em um artigo de Sidney Fernandes. Falaremos hoje sobre nossa missão na Terra. Se você tem alguma sugestão para o nosso programa, escreva seu e-mail para carloseduluz@uol.com.br carloseduluz@uol.com.br. E para o programa de hoje, mais uma vez, felizes recebemos os nossos amigos que conduzirão o programa, Carlos Luz e Sidney Fernandes. Olá, amigos, sou Sidney Fernandes. Quem fez a abertura do nosso programa é Té Oliveira e vamos contar com as respostas sempre precisas, profundas, de muito conteúdo de Carlos Eduardo Luz. Maria escolheu a melhor parte. Eu quero lhes contar uma história ocorrida numa pequena comunidade em que cada um cuidava de seus afazeres e interesses e pouco se preocupava com relações de fraternidade com seus vizinhos. Nessa comunidade aconteceu algo muito sério. Um menino de aproximadamente 3 anos, no momento de invigilância dos pais, afastou-se da sede da propriedade rural e entrou pela mata próxima, acompanhado de uma cachorrinha. Depois de horas de procura, bateu desespero. Polícia, bombeiros foram chamados, cães farejadores, helicópteros e profissionais experientes foram mobilizados na busca da criança. Toda a população do vilarejo sensibilizou-se e deslocou-se para a pequena fazenda para ajudar na procura do desaparecido. Conhecido canal de televisão foi até o local. A experimentada repórter sensibilizou-se com o clima de oração, solidariedade e empatia que tomou conta daquela gente, antes tão distante e apática perante os problemas alheios. Quando a noite se aproximou, sem que a criança aparecesse, pais, avós, parentes e todos da comunidade reuniram-se de mãos dadas, orando para que a criança fosse encontrada. O final feliz aconteceu quando um dos moradores mais antigos e experientes lembrou-se do local em que se escondia quando era pequeno e para lá se dirigiu. Encontrou a criancinha sob a proteção de sua fiel cadela, brincando inocentemente ao luar. Aquela dura lição serviu para toda a comunidade, que a partir daquele incidente superou suas divergências. Foi necessária uma quase tragédia para que as pessoas se unissem. Qual o fator mais importante nesse relato? Nós nos lembramos das palavras de Jesus, quando a irmã de Maria, Marta, vendo que Maria estava completamente absorvida pelas palavras de Jesus, e Marta reclamou ao mestre: Maria não está me ajudando aqui com as obrigações da casa, Jesus. Foi quando Jesus fez aquela incisiva afirmação: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, só uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não pode lhe ser tirada. À beira de um fato grave que consternaria todas as pessoas daquela pequena comunidade do nosso relato inicial, os habitantes, antes distantes e indiferentes, escolheram a melhor parte destacada por Jesus. Isto é, no momento do aperto, reportaram-se ao conhecimento espiritual e se uniram. Buscaram-se no seu interior a palavra empatia no lugar daqueles pais desesperados e ajudaram na busca da criança perdida. Emmanuel nos ensina que nós podemos cuidar dos nossos negócios, mas jamais poderemos abdicar das atitudes de convivência fraterna, tendo em conta que uma só coisa é necessária:
acima de tudo, teremos que assumir o roteiro da divina lei para agirmos corretamente. Todos nós somos missionários, do mais modesto trabalhador até o poderoso administrador. Daí a necessidade de nos mantermos fraternos, solidários, unidos e preocupados com a sociedade que nos abriga, respeitando os semelhantes que nos rodeiam. O homem é um ser social. Somente a partir do momento que nós conseguirmos tornar o ambiente em que vivemos rodeado de flores de felicidade, é que também seremos felizes. Daí sim, teremos encontrado a melhor parte e estaremos florescendo onde estivermos plantados. Carlos Eduardo Luz. Esse fato da fuga do menino, você acha realmente que um fato como esse pode transformar uma coletividade em termos de solidariedade? Sidney, essa situação é um caso particular de um caso mais geral, no sentido do que popularmente nós dizemos dos males que vêm para o bem. Nós sabemos, então, que muitas situações, nós já comentamos em programas passados, em que acontece algo aparentemente mal, mas visando um bem maior, né? Que foi exatamente esse caso. Então, a criança ter saído, né, do seu caminho, até pela sua escolha, pelo seu livre-arbítrio, ela se adentrou a mata e lá desapareceu por algum tempo, fez acontecer, então, na comunidade, essa união necessária, né, esse salto de qualidade na relação entre as pessoas que pertenceu àquela comunidade, em termos de fraternidade, em termos de espiritualidade, né, pensando em oração e mostrando uma disposição a orarem e acreditando na resposta do alto, que foi o que acabou acontecendo. Então, é uma situação dessa aí que transforma uma coletividade. Então, é um caso particular, né? Porque sempre, quando acontece alguma coisa para nós, em termos individuais ou coletivamente, devemos usar aquilo como um elemento de progresso, como um incentivo a aprendermos alguma coisa. Passarmos por dificuldade é sempre uma luz acesa, uma luz vermelha acesa no painel do nosso carro existencial. Acendeu aquela lâmpada no painel do carro, nós devemos parar e verificar o óleo, verificar qual o motivo que aquela lâmpada acendeu. Assim também, na escola da vida, quando passamos por dificuldades, devemos, então, fazermos uma reflexão e percebermos o que poderíamos e deveríamos mudar em termos de atitude, em termos de praticar o bem, em termos de ajustarmos o nosso proceder à maneira como Jesus nos ensinou no seu Evangelho. Carlos, nessa linha sua de pensamento, eu estou aqui pensando, enquanto você responde, que a humanidade passou por uma pandemia que movimentou toda a sua coletividade, toda a humanidade. Nesse caso, você reafirma essa sua observação? A pandemia trouxe benefícios para a humanidade em termos evolutivos, Carlos? Como tudo que acontece, né, segundo a lei de destruição, né, tão bem detalhada no Livro dos Espíritos, né, e várias outras obras básicas também ela é referenciada. Então, ela acontece exatamente para produzir esse impulso de evolução e de progresso. Mas, às vezes, as pessoas elas demoram para cair a ficha, como diríamos, demora para percebermos que a dificuldade vem para nos ensinar a mudarmos nosso comportamento, né? Sairmos de uma visão mais materialista, mais imediatista e pensarmos em termos de espiritualidade.
Num primeiro momento, às vezes, o sofrimento faz na pessoa, traz para a pessoa um pensamento de revolta. Mas esse pensamento de revolta, a pessoa vai perceber, com o passar do tempo, que ele vai a piorar o seu problema, aumentar o seu sofrimento. E assim, mais cedo ou mais tarde, todos acabaremos por compreender que devemos mudar, devemos ajustar, então, o nosso pensamento, o nosso entendimento a uma nova ordem, um novo valor. Então, a previsão no médio, curto e longo prazo dessa pandemia é trazer uma evolução para a humanidade, uma evolução moral, né? Pensarmos em termos espirituais, pensarmos em termos de fraternidade, pensarmos em termos de equidade, onde os bens e as riquezas devem ser melhor distribuídos, não por imposição legal, mas sim por uma questão de consciência na sociedade em que vivemos. Ô Carlos, você, como sempre, traz comparações bem interessantes. Mas isso que você disse aí não é fácil, né? A gente fazer uma reflexão, olhar lá no passado, coisas que aconteceram há meses, anos, e ficar pensando o que eu aprendi com aquele momento difícil. Será que eu estou trazendo isso para agora e aplicando na minha vida? Aí vem aquela pergunta indefectível relacionada com as coisas com as quais Marta estava preocupada. Só recordando, Jesus estava visitando Marta e Maria e ela cuidando da casa, a Marta, e Maria ouvindo Jesus. E Maria deu aquela bronca lá, Marta, ô Jesus, fala para Maria vir me ajudar aqui. Carlos, ainda dentro dessa digressão sua sobre a pandemia que assolou todo o planeta Terra a partir do ano de 2019, como é que nós temos que proceder? Nós vamos cuidar da parte material, vamos buscar o medicamento, a vacina, ou vamos cuidar das coisas espirituais, como Maria escolheu? Há um meio termo? Temos que mesclar as duas coisas ou fazer só uma delas? Qual que é a sua opinião, Carlos? É interessante, Sidney, que nós somos corpo e alma, né? O corpo é o veículo que transporta a nossa alma, o nosso espírito. E ele deve estar sadio, ele deve ser atendido em suas necessidades de alimentação, de saúde, né? Então, parte nossa é espiritual, parte nossa é material. Então, nós devemos cuidar das duas partes. Como você bem falou, a questão está exatamente em dosarmos o meio termo. Que se nós cairmos para o lado material, nós seremos materialistas e terminaremos a nossa jornada reencarnatória sem sabermos o que fazer depois de desencarnado, para onde ir, né? Estaremos apegados às coisas da matéria. Por outro lado, se a pessoa só pensar na parte espiritual, ela se torna um fanático e as necessidades materiais estão aí. A gente vê que a pandemia atinge tanto as necessidades de evolução espirituais, fazendo as pessoas buscarem mais a parte espiritual, incluindo aí a fraternidade. Mas, por outro lado, também surgem situações práticas em termos de economia, né? Existe a necessidade de alimentar a população, de produzir vacinas, de produzir medicação. Então, esse é um aspecto material. Então, deve tanto a humanidade, em termos coletivos, quanto nós, em termos individuais, dosarmos a proporção de nossa dedicação à parte material e à parte espiritual, então. Carlos, você na sua resposta agora falou em solidariedade. O nosso objetivo aqui na Terra é esse? Além do nosso aperfeiçoamento, ou até fazendo parte do nosso aperfeiçoamento, é nós desenvolvermos a empatia, a sensibilidade com a dor do outro, que de uma certa forma
vão impulsionar a solidariedade? Esse é o nosso objetivo aqui na Terra, Carlos? O nosso objetivo seria a evolução, mas o nosso meio de atingir essa evolução, nós temos à nossa disposição instrumentos, ferramentas. E uma grande ferramenta é exatamente essa aí, né? Cuidar do outro, nos sensibilizarmos com a dor do outro. Tem uma maneira que nós temos de vencer o egoísmo que nós trazemos de herança do nosso evoluir como princípios espirituais na animalidade. Então, a tendência nossa é concentrarmos em nós todos os benefícios, todos os bens, todo querer para nós, todo o bem possível. Sendo que isso aí, esse pensamento, entre aspas, vem então da animalidade. E nós, como seres humanos, desenvolvendo então a nossa sensibilidade, o nosso afeto, o nosso amor ao próximo, servindo o próximo, cuidando do próximo, é então a maneira de nós neutralizarmos esse egoísmo endêmico que nós temos em termos de humanidade e que deve ser suprimido, porque a nossa meta de evolução é nós termos a perfeição dos anjos. E na perfeição angelical existe bondade, existe o servir, né? Não existe espaço para o egoísmo. Então, fazermos então o bem ao próximo, cuidarmos da solidariedade, está trabalhando em nós o combate ao egoísmo e desenvolvendo em nós a sensibilidade, sentimentos amorosos, sentimentos sublimes, superiores. Então, esse é o motivo principal. Carlos, você falou na sua resposta anterior que a necessidade de recursos. Nós temos que encontrar meios para atingir a evolução. E um dos meios seria realmente você preocupar-se com o outro. Faz parte até, vamos dizer, do nosso aperfeiçoamento pessoal, você arrancar de dentro de si a tendência para o egoísmo. Agora eu lhe pergunto, Carlos, essas coisas que acontecem em nossa vida e foram denominadas por você como recursos, né? Para cumprirmos a nossa missão na Terra. Esses recursos, essas situações, essas doenças, esses problemas, esses entraves, foram todos eles programados por nós mesmos ou as coisas vieram goela abaixo, Carlos? Essa questão que você está levantando, Sidney, é muito importante, porque depende também do sistema, da evolução, né, da pessoa. Os espíritos mais evoluídos, eles participam mais da sua programação reencarnatória junto com os seus mentores. Enquanto que aqueles espíritos mais imaturos, eles não têm ainda uma visão do que seja melhor para eles, então os protetores espirituais decidem por eles quais as dificuldades, quais os problemas que eles passarão na encarnação, que tipo de doença terão, doença crônica, as dificuldades que eles terão, para trabalhar uma determinada faceta, né, da sua personalidade, da sua individualidade, né? Então, agora, os espíritos mais evoluídos, eles escolhem. E muitos deles escolhem provas difíceis, né? No caso de Jesus, por exemplo, ele escolheu, ele não tinha que resgatar nada, ele não tinha que espiar nenhuma prova aqui, passou por grande sofrimento por escolha dele, para que com esse sofrimento ele mostrasse a resignação, mostrasse a adesão de sua vontade à vontade do Pai. Então esse grande exemplo de Jesus é o motivo dele ter passado por aquelas dificuldades, pelo sofrimento, que ele foi uma escolha exclusivamente dele. E aí vai também uma outra questão, né? Deus não castiga, né? Não existe castigo. Então nós escolhemos as nossas dificuldades, as nossas provações, em função das nossas necessidades evolutivas. Carlos, você falou aí no maior missionário
que já passou pela Terra, o espírito mais perfeito, a missão mais importante que um ser humano já teve na história da humanidade, que foi a vinda de Jesus. Carlos, existem missões assim mais importantes como missões menos importantes? Existe, em termos absolutos, sim, mas em termos relativos, a missão ela vem no grau da importância da necessidade evolutiva daquele espírito. A gente diz que Deus não coloca cargas pesadas em ombros frágeis. Então, se for dado a um espírito que não tem competência, capacidade para desenvolver aquele programa, passar por aquela dificuldade, ele vai sucumbir. Então, para cada espírito que aqui está, as dificuldades que ele passa, os problemas que ele passa, estão na justa medida da sua necessidade evolutiva. Daí a gente nunca deve comparar as nossas dificuldades com de outras pessoas. Pensar, puxa, fulano tem tantas facilidades na vida e eu passo por grandes dificuldades, tudo que eu tento é difícil, é complicado. São escolhas que fizemos antes de reencarnarmos, com certeza. E aquelas dificuldades que nós temos é exatamente para desenvolver a nossa musculatura moral e intelectual necessária para o nosso progresso, para o nosso, na nossa academia, né, espiritual, aqui onde nós desenvolvemos essa musculatura intelectual e moral. Então, as necessidades de exercício que nós temos. Então, enfrentarmos nossas dificuldades, enfrentarmos nossos problemas com resignação, né, com aprendizado, tirando deles aprendizado, essa aí é o que se espera de nós em termos de progresso e de evolução. Muito bem, Carlos. Nós chegamos ao final do nosso programa. Eu agradeço muito as suas respostas, sempre claras, ilustrativas e ilustradas. E agora eu agradeço a todos pela sua atenção. O meu nome é Sidney Fernandes. Tivemos aí a presença de Carlos Eduardo Luz. E agora eu chamo de volta Theo Oliveira para o encerramento do nosso programa de hoje. Obrigado, Sidney. Obrigado, Carlos. Obrigado você que nos acompanhou em mais um programa Além do Arco-Íris. Que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus e a sintonia com os bons espíritos estejam sempre conosco e até a próxima semana para mais um programa Além do Arco-Íris. Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz.